Vamos voltar a falar naquele caso de uma ameaça à bomba nos arredores do aeroporto internacional. O ministro da Justiça, Anderson Torres, acionou a Polícia Federal para acompanhar a investigação desse caso. Num depoimento que deu à Polícia Civil do Distrito Federal, esse homem suspeito de instalar o explosivo num caminhão de combustível disse que tinha um plano para forçar o estado de sítio no Brasil e forçar a intervenção militar. A gente volta a falar com Pedro Nogueira, que tem mais detalhes dessa história. Esse homem segue preso, né, Pedro? Mas a polícia investiga agora, principalmente, a participação de outras pessoas. De que forma chegamos nesse tom, né? Nessa conversa no dia 26 de dezembro, com bombas sendo armadas em plena capital federal. Exatamente, Stephanie, bom dia. Esse homem que foi preso, a gente já tem alguns detalhes sobre ele. Ele tem 54 anos, é um empresário que viajou do Pará para Brasília para participar das mobilizações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Junto com este homem foram apreendidas 2 espingardas, um fuzil, 2 revólveres, 3 pistolas, centenas de munições e também uniformes camuflados e mais material explosivo. Ele tem a licença de CAC, que é a de colecionador, atirador e também caçador. E ele afirma que já gastou mais de R$160 mil adquirindo esse arsenal que foi apreendido com ele aqui em Brasília. O explosivo que ele produziu foi montado em um caminhão de combustível nos arredores do aeroporto de Brasília. De acordo com este homem, em depoimento ao qual a CNN teve acesso, a expectativa era criar o caos para que fosse forçada então a declaração de um estado de sítio e a intervenção das Forças Armadas para, abre aspas, impedir a instauração do comunismo no Brasil, fecha aspas. Essa tentativa de atentado já repercutiu no meio político. Como você adiantou, o ministro da Justiça, Anderson Torres, acionou a Polícia Federal, que está de prontidão para acompanhar a investigação desse caso. E o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou num tom bastante duro, dando aí a deixa para outros membros do futuro governo também se pronunciarem, condenando essa tentativa de atentado. Flávio Dino afirmou que os acampamentos bolsonaristas nas regiões das unidades militares estão se tornando incubadoras de terrorismo. E foi a palavra terrorismo que ele usou também para se referir a esse suspeito que foi preso aqui em Brasília após essa tentativa de atentado nas proximidades do aeroporto da capital. Volto com você, Stephanie. Obrigada, Pedro Nogueira. Ao vivo a gente continua falando sobre esse caso, agora com a análise do Gustavo Uribe. Uribe, volta para cá. É um caso que acende um alerta gigantesco e ainda bem que nada mais grave aconteceu, que essa bomba não explodiu, que ele não conseguiu concluir os planos. E é claro que ele não estava sozinho nessa, né, Uribe? Ele mesmo, em depoimento, disse que tinha planos de explodir outras bombas em outros pontos aí de Brasília. A polícia agora vai ter que chegar nessas pessoas. E que tinha acionado outro manifestante que está na frente do quartel-general do Exército Brasileiro para a instalação dessas bombas. Inclusive, acendeu um sinal vermelho, como você disse, Stephanie, na cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu conversei ontem com Flávio Dino, futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, e haverá um pedido de reforço de segurança da Polícia Federal. O que estava sendo planejado anteriormente, 700 agentes, alguns deles disfarçados entre a população, para que não houvesse sobressaltos. Agora uma possibilidade desse número aumentar para 900. É claro, a esplanada dos ministérios, ela já tem um esquema de segurança bastante grande. Haverá detector de metal para aqueles que entrarem na esplanada para a cerimônia de posse, snipers em cima dos prédios da esplanada dos ministérios. Não será possível, por exemplo, haver drones passando pela região e também a possibilidade do uso de colete à prova de balas. Mas a preocupação são os arredores da esplanada dos ministérios, que fica aqui atrás, onde eu estou posicionado. Fora, você pode ter alguns grupos bolsonaristas e com alguns militantes petistas pode ocorrer algum sobressalto. Por isso que a Polícia Militar aqui do Distrito Federal está bastante posicionada e preparada para que não haja mais sobressaltos. A gente viu, então, que era um militante bolsonarista e que tinha autorização para a utilização das armas de fogo por CACs, ou seja, caçadores, colecionadores ou atiradores. Esse é um ponto bastante polêmico que Flávio Dino tem afirmado que deve fazer modificações. Primeiro,
mudanças nesses decretos que deram maior poder de fogo à população brasileira. Também a possibilidade de apreensão e recolhimento de armas de grosso calibre, que acabaram sendo compradas por estes caçadores, colecionadores ou atiradores e que estão em posse deles, como é o caso de George Washington, este militante bolsonarista, empresário no Pará, que veio a Brasília e trouxe um grande arsenal que ele disse no depoimento à Polícia Federal e à Polícia Civil do Distrito Federal de que ele pretendia pelo menos distribuir entre esses militantes que estão na frente do QG do Exército Brasileiro. Eu conversei com generais da ativa e da reserva que consideraram que seria impossível um golpe militar em relação ao estado de sítio, porque no depoimento este empresário diz que pretendia criar o caos para que houvesse instauração de estado de sítio para um golpe militar no país, o que o alto comando das Forças Armadas considera que não ocorreria. Ele fala também que faria esse tipo de caos social para evitar um comunismo. Aí sempre vale aquele asterisco que a gente sempre fala, né, Stephanie? Nunca houve regime comunista no Brasil e não há uma perspectiva de regime comunista no Brasil. Quem fala isso é porque não entende o que realmente é o comunismo. Cada um combate os inimigos em moinhos, os bichos papões, né, Uribe? É esse o plural de bichos papões, é isso? Acho que o plural é esse. Qualquer coisa a gente liga para o professor Pasquale e ele acaba nos ajudando em relação a isso. É bom que nesse caso o plural é o que menos importa, né? Cada um achando os inimigos imaginários que pretende. Uribe, que bom que nesse caso não aconteceu nada e estamos ainda aguardando, né? A polícia identificar quem seriam essas outras pessoas que também estão envolvidas. Aliás, quem são as pessoas que já estiveram envolvidas naquela outra manifestação também com quebra-quebra, naquela arruaça que aconteceu aí também, terrorista, no dia 12 de dezembro, né, Uribe? Porque a coisa foi escalando, não era sem aviso. Ainda bem que essa bomba não explodiu, ainda bem que não tivemos vítimas, mas é importante realmente esse alerta.